Dia 17, Gênesis capítulo 18. Abraão morava perto dos carvalhos de Mamre. Um dia, o Senhor apareceu a ele. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostou-se. Meu Senhor, disse Abraão, se sou digno, tenha bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Mandarei trazer água para lavarem os seus pés, e assim poderão descansar debaixo desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Está bem, disseram eles, faça como você disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da nossa melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois ele mesmo correu ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um servo preparar a carne. Colocou diante deles, então, a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar. Ele permaneceu ali, debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás deles e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos de idade, bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filho. Por isso, Sara riu por dentro, pensando, depois de velha, e o meu senhor também velho, e ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais, no ano que voltarei a você, e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu, dizendo, eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela, não diga isso, você bem sabe que riu. Em seguida, levantaram-se e tomaram a direção de Sodoma. Abraão foi com eles até certa distância. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abraão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. Pois o escolhi para que ordene a seus filhos e descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor, chegaram até a mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquelas cidades é tão grave que descerei até ele para ver as acusações. São de fato verdades ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse, o Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons? Não seria justo. Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas. Matar os que amam junto com os que os desprezam. Fazendo assim, estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isso. Não é justo o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu, se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor a eles. Abraão voltou a falar, sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar.
E na hipótese de faltar 5 para completar 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse: não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo: e se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu: a cidade não será destruída por causa dos 40. Abraão insistiu: peço que tenha paciência, Senhor. Se forem 30 os justos, o Senhor respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Abraão prosseguiu: sei que estou sendo ousado, mas, por favor, e apenas 20 justos foram encontrados ali? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim a Abraão: não fique irado, Senhor, se lhe fizer só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Este é meu filho amado, em que tenho muita alegria. Ouçam-no. Com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. Quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistiam que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: eles têm razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem, mas eu lhes digo: Elias já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Quando acabaram de descer do monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele tem ataques e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração teimosa e sem fé, até quando terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e ele o deixou, e a partir daquele momento o menino ficou curado. Depois disso, os discípulos em particular perguntaram a Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus. Porque se vocês tivessem fé, ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela irá para bem longe.
Nada seria impossível, porém, esta espécie não sairia se você não tivesse orado e jejuado. Um dia, enquanto eles ainda estavam na Galileia, Jesus disse: O Filho do Homem será entregue ao poder dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E o coração dos discípulos encheu-se de tristeza. Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vieram a Pedro e lhe perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isto, mas antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: O que você acha, Pedro? Os reis cobraram impostos do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém, portanto, vá ao mar e lance um anzol e abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda de valor suficiente para pagar o imposto por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Neemias, capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e havíamos colocado as portas nos batentes e nomeado os porteiros, os cantores e os levitas, passei a responsabilidade de governar Jerusalém ao meu irmão Anani e a Ananias, o comandante da fortaleza, um homem muito fiel, temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Dei as seguintes instruções a eles: as portas de Jerusalém somente deverão ser abertas bem depois do nascer do sol, e fechem e tranquem as portas enquanto os guardas estão de vigia. Também resolvi que os guardas fossem moradores de Jerusalém e que deveriam estar de serviço em horários certos, sendo que cada proprietário que mora perto do muro guardaria parte do muro perto de sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então, o meu Deus colocou no meu coração convocar todos os chefes das cidades, juntamente com os cidadãos comuns, para fazer o registro por famílias. Eu havia encontrado o registro das famílias dos que foram os primeiros a voltar para Judá, e nesse registro estava escrito o seguinte: Eis a relação dos nomes dos judeus que voltaram para Jerusalém e para Judá, depois de serem escravizados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, junto com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Ararias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bislam, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram de acordo com os grupos das famílias das cidades. Da família de Paróis, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ara, 652. Das famílias de Jesuá e Joabe, pertencentes à família de Paatemoabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845. Da família de Zacai, 760. Da família de Binuí, 648. Da família de Bebai, 628. Da família de Asgade, 2.322. Da família de Adonicão, 667. Da família de Bigave, 2.067. Da família de Adim, 655. Da família de Ezequias, que é a família de Ater,
98. Da família de Hansum, 328. Da família de Bezai, 324. Da família de Arife, 112. Da família de Gibeon, 95. Das famílias de Belém e de Netofá, 188. Da família de Anatote, 128. Da família de Bete Asmevet, 42. Das famílias de Kiriat Jearim, Kefira e Beerote, 743. Das famílias Ramá e Gebá, 621. Das famílias de Micmais, 122. Das famílias de Betel e Ai, 123. Da família de Nebó, 52. Da família de Gelão, 1254. Da família de Arim, 320. Da família de Jericó, 345. Das famílias de Lode, Hadid e Ono, 721. Das famílias de Senar, 3.930. Aqui estão os números referentes aos sacerdotes que voltaram. Da família de Jesuá, que é a família de Gedaías, 973. Da família de Imer, 1052. Da família de Passur, 1247. Da família de Arim, 1017. Estes são os números referentes aos levitas. Da família de Cadmiel, da casa de Odevá, que é a família de Jesuá, 74. Os cantores da família de Azef, 148. Da família de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, todos porteiros, 138. Estavam representadas as seguintes famílias dos servidores do templo: os descendentes de Ziá, Azufá, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Ragbá, Salmai, Hanã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Passeia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hakufá, Haru, Bauslite, Meida, Azar, Barcos, Císera, Tamar, Nesias e Ratifa. Eis a lista dos descendentes dos oficiais de Salomão que voltaram para Judá: Sotai, Soferete, Perida, Jaajá, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Rezambaim, Amon. No total, os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão somavam 392. Outro grupo voltou para Jerusalém naquela ocasião. Este grupo vinha das cidades persas de Tel-Melá, Tel-Hazar, Querube, Ado e Imer. Porém, eles haviam perdido todos os registros de família e não puderam provar que eram descendentes dos judeus. Esse grupo era das famílias de Delaías, Tobias e Necoda, um total de 642. Havia também diversas famílias de sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós, Barzilai. Este Barzilai se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e adotou o nome da filha dele. Mas também eles perderam todos os registros da família, por isso não tiveram permissão de continuar como sacerdotes. O governador judeu determinou que nem mesmo podiam receber como alimento a porção dos sacrifícios que era dada aos sacerdotes, até que se consultasse o Urim e Tumim para saber se Deus e eles eram, na verdade, descendentes de sacerdotes. Havia no total de 42.360 homens que voltaram para ajudar naquela ocasião, além de 7.337 servos e cerca de 245 cantores e cantoras. Eles levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas,
435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes deles fizeram ofertas para a obra. O governador deu 8 quilos em ouro, 50 vasos de ouro, 15 e 30 vestes sacerdotais. Os outros chefes dos grupos de famílias deram no total de 160 quilos em ouro e 1.320 quilos de prata. E o povo em geral deu 160 quilos em ouro, 1.200 quilos em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e o restante do povo agora voltaram para suas casas em suas próprias cidades e vilas por toda a parte de Judá.